A fé nem sempre nos livra de uma tempestade, mas certamente ela nos sustenta no meio de cada uma delas que enfrentamos. É muito importante você guardar isso em seu coração, porque isso vai te manter de pé diante de todas as provas e lutas que você enfrenta. E no nosso Café Pastoral, nesse Café Pastoral e outros vídeos, nós estamos conversando justamente sobre isso. Tenha fé bíblica, é a série que nós estamos tratando aqui no Café Pastoral, e seja muito bem-vindo, que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. É muito importante ter você com a gente. E deixa eu te adiantar, né? Faça a sua inscrição. Se você não está inscrito em nosso canal, venha fazer parte da nossa família. Você é uma pessoa que é fundamental nesse processo. Deixa seu like é muito importante. Deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Eu sempre digo uma coisa: é bênção para você? Pode ser bênção para outros, então compartilhe, ok? Vamos seguir em frente, vamos falar sobre mais lições a respeito de Hebreus capítulo 11, sobre ter uma fé bíblica. Ontem, por exemplo, nós falamos sobre 2 lições e hoje eu quero falar sobre mais 2 e nós vamos continuar falando, por isso é importante você assistir os vídeos anteriores. A terceira lição que eu quero deixar para você é a seguinte: a fé daquelas pessoas que são citadas em Hebreus capítulo 11, que é o texto que nós lemos e onde fala sobre os heróis da fé. A fé daquelas pessoas não era um salto simplesmente no escuro. Eles não foram lá, vou ver o que vai acontecer e vou entrar nessa para ver o que dá. Não era nada disso. Eles tinham uma confiança plena nas promessas de Deus. Hoje nós temos uma revelação completa, nós temos a revelação completa, que é a palavra de Deus, e através disso nós podemos conhecer tantos momentos especiais e conhecer principalmente a pessoa de Deus. Se você deseja conhecer a Deus, se você deseja conhecer a pessoa de Deus, certamente você precisa conhecer a sua palavra. Quanto mais você mergulha na palavra de Deus, mais você prossegue em conhecer o Senhor. Talvez você diga assim: pastor, tem textos que eu não consigo compreender, mas você pode continuar a ler. Leia, vai lendo a palavra, no momento certo a revelação chegará até você. Nossa fé, ela está justamente ancorada nessa palavra, tanto para nos livrar de uma tempestade, como também para nos sustentar no meio de cada uma delas. Guarde isso no seu coração. A fé daquelas pessoas não foi um salto no escuro, né? Alguma coisa assim, vou ver, como eu disse anteriormente, vou fazer uma tentativa. Não é nada disso. Se você entrar por esse caminho, você nunca saberá o que é ter fé, porque isso não é ter fé. Outra lição que eu quero deixar para você, a quarta lição, é o seguinte: a fé nem sempre nos livra das angústias, das frustrações, das decepções, das adversidades e dos problemas deste mundo. Se você olhar Hebreus capítulo 11, versículo 34, vai dizer que eles escaparam ao fio da espada. Já no versículo 37, logo depois, eles não escaparam do fio da espada. Então havia um grupo de pessoas. Se você ler lá o texto, deixa eu ler para você Hebreus 11, versículo 33. Olha só o que está escrito aqui. Diz assim: os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. Isso está no versículo 33 de Hebreus 11. Aí quando você pula para o 37, diz assim: outros, foram apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Ou seja, existia 2 grupos de pessoas. Todos os 2 tinham a mesma essência de fé, tinham pleno conhecimento de Deus, eles buscavam o Senhor intensamente. Alguns conquistaram muitas coisas e viveram por muito tempo nessa terra. Outros não conquistaram absolutamente nada, muito pelo contrário, viveram até pouco tempo nessa terra. Mas eles tinham a mesma essência de fé. Isso é muito importante. Cuidado com aqueles que pregam que pela fé você só terá vitória e só terá conquistas nesse mundo. Não é assim que funciona. Você primeiro precisa compreender qual é o conceito correto bíblico a respeito de vitória, para que você entenda sobre fé. Então, quando você é uma pessoa de fé, isso não vai te livrar da tempestade que, por exemplo, você está passando hoje. Em alguns momentos, sim, isso pode acontecer, mas em outros, é essa fé que vai te sustentar como está te sustentando hoje. Deixa eu te dar um exemplo. Sadraque, Mesaque e Abednego. O que aconteceu com eles? Eles disseram ao rei: olha, nós não vamos nos dobrar diante do Senhor. E se o Senhor Deus, o nosso Deus, a quem cremos, que temos fé, se quiser nos livrar da fornalha, Ele vai nos livrar. Mas se não quiser, amém, nós vamos continuar servindo ao nosso Deus. E o que aconteceu?
Deus os livrou no meio daquela fornalha. Eles foram lançados na fornalha, aquela fornalha terrível, e eles não queimaram sequer, houve um cheiro de fumaça, nada no corpo deles, porque Jesus estava com eles. Agora, se você for olhar, por exemplo, para João Batista, o que aconteceu com João Batista, o grande profeta último, né? Como a Bíblia nos ensina, aquele que trouxe a revelação da vinda de Jesus, aquele precursor de Jesus, um homem de Deus, um homem que servia ao Senhor, um homem com a mesma essência de fé de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele foi o quê? Decapitado pelo rei Herodes. Então, você vai pensar, por que Deus livrou um e livrou outro? Porque Deus tem seus propósitos, mas a fé deles não estava jogada como um salto, como eu falei anteriormente, um salto no escuro. Eles tinham um relacionamento com Deus. Não nos cabe dizer para Deus, né, o que Ele tem que fazer por nós. Nós simplesmente podemos abrir o coração e simplesmente confiar no Senhor e saber que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Isso quer dizer que você vai segui-lo por amá-lo, não simplesmente porque ele pode fazer algo por você. Ele sim pode fazer todas as coisas. Ele pode ressuscitar mortos, ele faz tudo, ele é dono da vida. Ele é o Senhor, o sustentador. Mas enquanto eu e você não o conhecermos pela fé, segundo a palavra de Deus, nós não vamos compreender esses momentos que eu e você passamos. Talvez seja você hoje que está passando por uma tempestade, talvez uma tempestade terrível. Em momentos Deus vai te livrar, em momentos Deus vai permitir. E nesses momentos a nossa fé será provada. E nesse momento é que Deus está te sustentando. Eu já passei por muitas crises, muitas lutas e muitas batalhas. O que me sustentou até hoje é minha fé em Deus. Eu nunca perdi a minha fé no Senhor, mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida. Até aqueles momentos que você questionava algumas coisas e conversava com Deus, assim como Jó fez e tantos outros homens e mulheres de Deus. Mas a plena confiança no Senhor jamais pode ser negociada. E para chegar a essa plena confiança, você precisa conhecê-lo. E você só irá conhecê-lo através de um relacionamento pessoal com ele, por meio da sua palavra. Você pode ir a um culto, uma celebração, um culto na sua igreja, é muito importante, num pequeno grupo, os estudos bíblicos, tudo isso vai ampliar sua fé, vai te fortalecer na fé. A comunhão, por exemplo, te fortalece na fé. Isso é muito importante. Quando a gente se separa dessa comunhão, a nossa fé começa a desvanecer. Então, busca ao Senhor, porque a fé pode te livrar ou não de uma tempestade, mas com certeza ela vai te manter de pé no meio da tempestade que você está enfrentando. Conheça o Senhor, prossiga em conhecê-lo. Amanhã a gente continua falando sobre mais lições de Hebreus capítulo 11. Que Deus te fortaleça e te sustente e busque ao Senhor. Shalom.